Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos ver o eletromagnetismo, né? Eu já vou avisando desde cedo, nós vamos dividir em 4 regras, seria 4 assuntos para estudar, né? E antes de mais nada, a gente tem que ver um pouquinho do que vocês lembram, né? Do magnetismo, que vocês aprenderam teoricamente em ciências no ginásio. Acho que nem se fala mais assim hoje em dia, né? Mas a ideia é a seguinte, em ciências você deve ter visto que existe um material chamado ímã, né? Na verdade é a magnetita, é um minério, né, que ele possui a propriedade de atrair o ferro. Então, o que nós temos que lembrar sobre o ímã? O ímã, não importa o formato que ele tenha, né, pode ser em barra, pode ser em formato de ferradura, ele vai ter sempre dois polos, né, a exemplo dos polos da Terra. Um deles recebe o nome de polo norte e o outro de polo sul. Ok? O que vocês lembram do ginásio, né, é que polos iguais, norte com norte, por exemplo, se repelem, né? Então você vai ter uma repulsão. A mesma coisa acontece se você tiver sul com sul, tá bom? Você vai ter uma repulsão também. Vou colocar aqui do lado. E finalmente, polos opostos, né? Norte com sul, se atraem, tá? Então repulsão para polos iguais e atração para polos diferentes, né? Só que isso aqui é bem básico. O que a gente tem que lembrar sobre ímãs, né? Principalmente para o vestibular, é que os ímãs são responsáveis por gerarem, né, um negócio chamado campo magnético. Nós vamos utilizar a letra B maiúscula, né, para denominar o campo magnético. E é bom lembrar que isso aqui é uma grandeza vetorial. Em outras palavras, tem módulo, direção e sentido. É muito comum você ver em livros didáticos, né, e até mesmo na mídia, que o campo magnético é medido em Gauss. Grande matemático, né? Na verdade, apesar de ser medido em Gauss, nós só vamos trabalhar contas, né, no vestibular, no colegial, em Tesla. Então, unidade do Sistema Internacional. Para campo magnético seria Tesla aí, ok? Se você tiver dificuldade de pensar, né, de imaginar o que é um campo magnético, pense da seguinte forma. Nós temos que conhecer 3 campos para o vestibular. O elétrico, o magnético e o gravitacional. Ok? O que eles têm em particular? O campo magnético permite que apareça uma força, né, que haja distância. A maior parte das forças que você tem na cabeça, né, que você costuma pensar, seriam forças de contato. Você vai empurrar um objeto, você vai encostar nesse objeto, você vai chutar uma bola, você vai encostar nessa bola e assim por diante. Então, as forças que vêm de campo têm essa característica principal. Elas podem agir sem que haja um contato. Então, uma primeira visão do campo magnético para vocês, né, seria algo que permite o quê? Que exista uma força, né, que haja distância, tá bom? Não fica muito triste não se você não entender logo de cara. A ideia de campo, né, é uma das mais difíceis que tem de você entender na física, tanto que até pouco tempo atrás eles inventavam alguns meios, né, para tentar justificar a existência dessas forças aí. Falavam do éter, que é uma ideia que resistiu até, se eu não me engano, no final do século XIX, tá, para justificar que deveria haver um meio para possibilitar essa ação à distância. E na verdade vocês sabem que esses campos que eu mencionei, eles agem mesmo através do vácuo. Então, mesmo que não haja um meio material, né, mesmo que você não tenha um meio físico, ainda assim a força vai existir. Bom, como eu estava falando, o ímã, na verdade, a gente chama de magnetita, né? É um minério que você encontra aqui na Terra. Ele consegue agir sobre ferro, né? Então isso não é novidade para ninguém. Uns 2000 anos antes de Cristo, o ser humano já sabia dessa propriedade aí. O que nós vamos lidar aqui, né, é você perceber que o campo magnético, isso na nossa primeira aula, consegue agir sobre carga. Vocês lembram quando a gente falar em carga, né? Aqui na física eu estou falando especificamente de cargas positivas ou cargas negativas. Se você pensar em termos de partículas, por exemplo, né? O nêutron tem carga zero. Então, o nêutron, para nós, no eletromagnetismo, ele não faz nem diferença, tá? Qualquer partícula com carga neutra, quer dizer, quando você tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, ou se você não tiver carga simplesmente, né, não vai sofrer a ação de um campo magnético. Então isso aqui é relativamente novo, tá? Que um campo consiga agir, né? Então o ímã provocou esse campo magnético, que o ímã consiga agir e desviar uma carga é relativamente novo, tá? E meio inesperado também. E nessa primeira aula a gente vai ver isso aí.
Antes de prosseguir com o eletromagnetismo, né, é legal falar só mais uma coisa sobre ímãs, né, se bem que era uma coisa que caía muito em vestibular até um tempo atrás, né, hoje em dia não cai tanto assim, que seria a quebra de um ímã. Tá? A gente vai colocar a situação que mais engana vocês. Então, suponha que eu tenho um ímã em formato de barra, né, e que eu faço uma cisão, uma quebra, bem no meio aqui. Tá? Por que eu falei enganar vocês? Dá a impressão que se você fizer isso aqui, fizer um corte transversal nesse ímã, né, dá a impressão que você vai separar o polo norte do polo sul. Isso aqui é um cuidado que você tem que tomar, mesmo as pessoas que sabem disso, né, podem esquecer e falar essa besteira aqui. Né? Na verdade, os polos de um ímã são inseparáveis, pelo menos pelo que a gente conhece até hoje, né, nunca se conseguiu separar um polo norte de um polo sul de um ímã. A perguntinha que fica então é a seguinte: se você fizer uma cisão, uma quebra, né, transversal num ímã desse, o que você vai obter? A resposta é que você vai obter dois ímãs menores. Tá? Claro que se você tem dois ímãs menores, cada um desses dois vai ter um polo. Né? A pergunta de vestibular é mais ou menos isso. Quais são os polos, né? Que ordem que eles seguem? A ideia é que você lembre que se eu quebrar aqui transversalmente no meio, né, a ordem dos polos se mantém. Como assim? Se no ímã original você tinha polo norte do lado esquerdo, polo sul do lado direito, nos dois ímãs resultantes dessa quebra, né, você vai ter norte. Acho que eu não vou conseguir fazer caber aqui. À esquerda e sul à direita. Nesse primeiro ímã, né, ímãzinho, e no outro também, norte e sul. Tá bom? Bom, rapaziada, de tudo isso aí, eu só vou levar para o eletromagnetismo, né, a ideia de que o ímã, uma magnetita, né, produz um campo magnético. Então, primeiro eu tenho que saber como é que esse campo é. De novo, pegando o ímã em formato de barra, né, mais fácil da gente pensar, norte-sul aqui. Ao redor desse ímã vai surgir um campo magnético. Isso aqui é só uma representação, né? Lembrar que você não enxerga isso aqui. O campo é invisível. Tá? Então, a todo o redor do ímã, você vai ter um campo magnético que vai ter esse desenho aqui. Isso aqui é aquela brincadeira que vocês faziam na aula de ciências, né? De colocar uma folha de papel em cima de um ímã e aí você esparramava, né, limalha de ferro, seria pozinho de ferro em cima. Na hora que você espalhar esse pozinho de ferro em cima da folha de papel, você vai ver uns desenhos parecidos com isso aqui. Tá? É claro que você vai ver essas linhas, só que você não vai ver essa orientação. Isso aqui é por definição. Tá? O campo magnético sempre vai nascer no norte e vai morrer no sul para a gente aí. Tá? Importante que você perceba que se a convenção fosse ao contrário, nada mudaria na natureza. Mas tudo é feito em cima da convenção, né? Então você tem que lembrar dessa convenção aí. O campo magnético seria tendo como origem o norte e indo sempre em direção ao polo sul de um ímã. Tá? Essa é a regrinha de campo magnético aí. E uma última coisa que a gente vai comentar é o seguinte, né? Um dos objetos que nós usamos para detectar campo magnético, né, é a famosa bússola. É outro artefato que nós já conhecemos há centenas de anos aí. A representação da bússola, a mais moderna, né, é um círculo com uma setinha. A setinha representa a agulha da bússola, né, ou é um círculo com losango lá dentro. Seria a imagem real mais comum de uma bússola. Né? O que você tem que lembrar é que a parte mais escura do losango, né, ele é bicolor, representa o norte aí. Tá? Então, a perguntinha que fica é a seguinte, né? Se eu colocar um ímã perto do campo magnético, ou dentro de um campo magnético, perdão, se eu pegar uma bússola, né, colocar dentro de um campo magnético de um ímã, como é que a agulha vai se orientar? Resposta é que depende do local que você coloque. Se eu colocar aqui, por exemplo, na parte de baixo no meu desenho, né, desse ímã, a agulha vai ficar com a ponta apontada para a direita. O que significa isso? Que ela se alinha às linhas de campo aí, tá? As linhas de campo magnético B. Outro modo de falar isso aqui, né, é que a bússola segue o campo magnético B. Para onde a bússola apontar, seria a direção e sentido do campo magnético. Claro que como isso aqui são linhas curvas, né, em cada ponto que eu pegar, a agulha vai ser tangente, né, à linha de campo. Se eu pegasse esse ponto aqui, por exemplo,
a agulha da bússola vai ficar um pouquinho inclinadinha para nordeste aqui, tá? Porque aqui a linha está subindo em direção ao nordeste. Se eu pegasse aqui, por exemplo, aí não. A agulha estaria inclinada para sudeste aí, dessa forma aqui, tá bom? Então sempre tangente às linhas de campo aí.